Existe um tipo de poder que não aparece em rankings, não vira manchete e não provoca reação imediata nos mercados. Mas é ele que define quem obedece e quem impõe condições quando uma crise real começa. Em conflitos modernos, o que decide o resultado não é apenas quantos aviões um país possui, nem o tamanho de seu território. O fator decisivo está em algo menos visível. Quem controla a tecnologia crítica por trás dos sistemas militares e principalmente quem não controla. Existe uma diferença fundamental entre operar poder e apenas utilizar poder emprestado. Há uma diferença profunda entre apertar botões e compreender o que acontece quando algo dá errado. Durante décadas, muitos países aceitaram uma condição incômoda. Compravam equipamentos de ponta, exibiam números respeitáveis, mas sabiam que existiam limites invisíveis. Limites que só se revelavam em momentos de tensão. Atualizações que podiam ser bloqueadas, integrações que dependiam de autorizações externas, sistemas que funcionavam perfeitamente, até o momento em que deixavam de funcionar. E quando isso acontecia, não era uma falha técnica, era uma decisão política. Esse sempre foi o dilema de países com grande território, recursos estratégicos e responsabilidades crescentes, mas que historicamente permaneceram presos a uma posição intermediária. Ou aceitavam sistemas prontos, com restrições silenciosas, ou ficavam para trás tecnologicamente. Esse equilíbrio começou a mudar quando a pergunta deixou de ser qual aeronave comprar e passou a ser outra, muito mais desconfortável. Quem decide o que esse avião pode fazer em uma crise real? Foi nesse contexto que um país sul-americano passou a tratar sua defesa aérea, não apenas como um problema militar, mas como uma questão de soberania tecnológica. O objetivo não era apenas substituir aeronaves antigas, era romper um ciclo histórico de dependência. O cenário internacional já não era o mesmo. Disputas por rotas marítimas, áreas ricas em recursos sendo observadas com mais atenção. Nesse ambiente, depender totalmente de fornecedores externos deixou de ser apenas um risco estratégico e passou a ser uma vulnerabilidade. Propostas vieram de todos os lados. Potências tradicionais, gigantes da indústria militar, ofertas financeiramente agressivas e politicamente sedutoras, mas quase todas tinham algo em comum. Ofereciam produto, não conhecimento. Foi exatamente aí que ocorreu a ruptura. A decisão final não seguiu o caminho mais óbvio. Foi o que ofereceu algo raro no mercado internacional de defesa: transferência real, participação no desenvolvimento e capacidade concreta de produção fora do país de origem. A partir daquele momento, o projeto deixou de ser apenas militar, tornou-se industrial, tecnológico e estratégico. Somente com todo esse contexto é possível compreender o verdadeiro peso da escolha pelo Gripen, conhecido na Força Aérea Brasileira como F-39. Essa decisão não significou apenas a entrada de uma nova aeronave em serviço. Ela redefiniu na prática o que o Brasil passou a controlar dentro do próprio espaço aéreo. Pela primeira vez, a defesa aérea deixou de ser apenas uma capacidade operacional e passou a ser um sistema sob domínio progressivo. Isso muda tudo porque a autonomia não se resume a decolar, interceptar e pousar. Ela começa na capacidade de decidir, sem mediação externa, como, quando e em que condições um sistema pode ser empregado. Como o Gripen, essa lógica começou a ser quebrada. A aeronave foi concebida para operar de forma aberta, modular e adaptável. Seus sistemas não são caixas pretas intocáveis. Radar, guerra eletrônica, fusão de sensores e aviônicos foram pensados para evoluir, sem exigir submissão total a decisões externas. Mais do que isso, o processo de desenvolvimento envolveu transferência real de conhecimento. Engenheiros e técnicos passaram a dominar etapas críticas do projeto, criando algo que não pode ser comprado pronto: capacidade de adaptação independente. Isso permite integrar armamentos conforme necessidades próprias e evoluir a plataforma sem começar do zero a cada nova geração. É nesse ponto que o Gripen deixa de ser apenas um caça e passa a funcionar como um núcleo tecnológico. A defesa aérea moderna opera em rede. O valor de um caça não está apenas no que ele carrega, mas na quantidade e qualidade de dados que ele gera, recebe e distribui. Nesse cenário, controlar o sistema é mais importante do que simplesmente possuir o vetor.
quando um país demonstra a capacidade de manter, adaptar e evoluir seus próprios sistemas, o cálculo estratégico do adversário muda. Essa capacidade não se constrói rapidamente. Exige continuidade, investimento e visão de longo prazo. Mas uma vez estabelecida, cria uma base que sustenta outros projetos drones de combate. Sistemas de vigilância e integração entre os domínios aéreo, terrestre, naval e espacial. O Gripen, nesse contexto, funciona como uma escola tecnológica. Ele forma profissionais e abre caminho para projetos futuros. No plano geopolítico, isso reposiciona o país, que deixa de ser apenas um comprador relevante e passa a ser um parceiro tecnológico, ampliando suas margens de decisão soberana. Por isso, o Gripen não deve ser analisado apenas como uma aeronave de geração 45. Ele representa uma transição, o momento em que a defesa aérea deixa de ser apenas uma resposta militar e passa a integrar uma estratégia nacional de longo prazo. É preciso proteger também o conhecimento, os dados e a capacidade de decidir. No fim das contas, guerras modernas são vencidas com autonomia, tecnologia e capacidade de decisão. Se você quer continuar acompanhando as análises e atualizações sobre o poder militar e geopolítico do Brasil e do mundo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Brazuca Militar. Ative o sino das notificações para não perder nenhuma das próximas publicações. Muito obrigado por assistir até o fim. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o Brasil.